sim, o memorial da morte de Jesus pelos nossos pecados. Ok. Que é o memorial? Porque está aqui, nós vamos ver daqui a pouco, ele diz: toda vez que comerem, comam em memória de mim. Por que diz memorial? Porque outros evangélicos usam outro termo. Usa a palavra sacramento. E se desse as explicações da relação de Jesus com esta refeição. Acerca do catolicismo romano, diz que quando se dedica, se ora, se faz um ritual sobre o pão, ele se transforma em corpo literal de Cristo. E por isso, só o sacerdote toma o que corresponde ao sangue, porque uma vez que o pão, chamado de hóstia, se transforma em corpo literal de Cristo, ou seja, a substância se transforma, transubstanciação, então ela já tem sangue, então não precisa tomar o que corresponde ao sangue líquido. Inacreditável como eles puderam criar uma teoria destas. Mas, na reforma do século XVI, os reformadores vieram todos do catolicismo romano, após terem se rendido a Jesus. Lutero, Calvino e outros trouxeram marca terrível, mas a revelação estava sendo restaurada. Eles não conseguiram avançar muito. Lutero melhorou um pouquinho, diz que não era transubstanciação, mas uma consubstanciação, ou seja, quando a gente come, Jesus se junta ali nesta hora. E aí eu me lembro que a minha herança havia líderes, pastores, que usavam uma expressão meio chocosa, desagradável, e diziam que a interpretação de Lutero da consubstanciação era um sanduíche. Você, na hora, comia o pão, Jesus entrava no meio, e aí, quer dizer, irreverência e desrespeito muito grande. E se fosse alguém que soubesse das coisas, não faria isso. Porque não sabe e não trata com a seriedade devida. Então, Calvino, que avança um pouquinho mais. E foi Calvino quem estabeleceu, dentro da reforma da qual ele era parte, que a ceia deveria ser tomada uma vez por mês. Mas a interpretação de Calvino é que era uma presença mística, uma presença invisível de Jesus. Nesta hora. Mas o que é esta presença mística? E logo no século XX, século XVII, surgem os que foram também chamados de batistas. E são os batistas que cunham a expressão memorial. A ideia de memorial não significa nada. Memória do quê? Se nós não vimos nada, se não vivenciamos nada. É um memorial. Memorial do quê? Estas são as ideias principais. Só que estas ideias não significam que se discerne o que é a ceia do Senhor. Porque somente a noiva de Cristo irá discernir. Somente quem está em Cristo. Agora, à medida que nós começamos a tomá-la, a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, o Evangelho, a revelação de Jesus no Evangelho dado por ele através do apóstolo João, no capítulo 6, temos a revelação mais chocante acerca desta refeição. E Jesus diz literalmente isto, categoricamente isto,
verso 53, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que se não comedes a carne do Filho do Homem, e não bebedes o seu sangue, não tereis vida por vós mesmos. O que eles entenderam? Os que estavam ouvindo Jesus. Nada. Mas ele está dizendo isso para a humanidade inteira. O que é comer a carne dele, o Filho do Homem? O que é beber o sangue dele? Alguns divagam muito e dizem: não, era crucificado. Ele estaria dizendo: se vocês não me crucificarem, vocês não poderão ter vida em vocês mesmos. É uma colocação, uma leitura estúpida esta. Jesus não está dizendo isso. Ele afirma e reafirma: se não comedes a carne do Filho do Homem e não bebedes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. A vida dele não será fluída em vós. O procede: quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. A palavra que temos 1 Coríntios 11, no verso 24. E o que está nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, quando Jesus toma com os discípulos a Páscoa e faz a transição e aplicação profética do que daí para frente ia corresponder a ele, o próprio Jesus. O que está lá, e o que está no Evangelho de João, porque nesse Evangelho de João, os irmãos sabem que não aparece a revelação de Jesus que está nos demais Evangelhos acerca da transição da Páscoa para a ceia, né? Não está. A palavra que há correspondente àquela é esta. E que, então, o Espírito Santo do apóstolo Paulo traz como orientação para a igreja, para toda a igreja. E ao dizer isso, tendo dado graças, o partiu e disse: ou seja, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Ou seja, refere-se ao que ele orientou, revelou nos evangelhos, que está nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Quando estavam comendo a Páscoa, que ele mandou os discípulos prepará-la, disse: desejei muito comer esta Páscoa com vocês. E durante aquela Páscoa, e na Páscoa, o que se comia na Páscoa judaica, comia o quê? Carne de cordeiro com ervas amargas. E aquele cordeiro era quem? Jesus, o Cordeiro de Deus. Foi estabelecido quando Deus tirou Israel do Egito, Êxodo 12. Agora, Jesus diz: cumpre-se em mim. Ele diz: hoje cumpriu-se. Eu queria ocorrer daí a pouco, quando ele seria preso, torturado e crucificado. O Cordeiro de Deus seria entregue, oferecido. E ele iria ressuscitar. Daí em diante, quando a sua igreja nascesse, ela não iria mais comer a Páscoa dos judeus, mas agora ela iria comer a ceia do Senhor. Agora não haveria mais animais morrendo, nenhum carneiro morreria mais, porque o Cordeiro de Deus já havia morrido. E Jesus estabeleceu algo extremamente simples, mas não apenas isso, que é o símbolo do nosso alimento diário: o pão e o líquido. E naquele tempo, o pão era o alimento principal. Quase se comia pão, e pão fabricado para quantos dias? Quem conseguir comer um pão sem líquido, e pão super endurecido, tinha que ser molhado.
nada que pudesse amolecer